Gente, eu queria fazer um pedido a vocês. Aqui hoje é um divisor de águas. Eu sei que muitas são novas, mas muitas têm a minha faixa etária. E a gente não foi treinada para as mídias sociais. Mas nós temos que aprender. Os nossos filhos, a minha neta, não conhece mais televisão da forma que eu conheço. Ela conhece YouTube. E nós precisamos evangelizar os nossos filhos e os nossos netos. Nós temos que ser espertos como a serpente e aprender a mexer com isso, para poder atingir o coração das pessoas. Conto com vocês. Gostaria que esse vídeo conseguisse ser tão multiplicado que a gente fosse mais do que os vídeos do mundo. Posso contar com vocês? Está lançado o desafio. Boa tarde a todas. A paz. A paz. É muita expectativa, né? Desde a primeira, acho que, pregação, que todo mundo fala na intercessão. Vocês perceberam a expectativa? E a intercessão, a oração, é simples, igual a você. É muito simples. Deus é simples. Ele começa a nos chamar. Ele nos criou, né? Como ele fez com Adão, e ele andava, né, próximo ao paraíso, sempre buscando, né? Procurando, como no Antigo Testamento também, ele buscava os profetas, Moisés, Abraão. E ele faz isso conosco hoje. Então, eu começaria com vocês falando o que é a intercessão. Você vai passar, Bianca? Ah, desculpa. Me ajuda aqui. Eu sou do tempo da Ângela, que ela falou. Coloca aí, por favor, o slide. Faça um vídeo. Não sei não, gente. Bianca, da comunicação. Começa a orar, gente. Cadê a Bianca? Bom, vamos continuar. O que é a intercessão? A intercessão é um chamado. Vocês têm um chamado de coordenadoras, né? Nós temos um chamado no nosso matrimônio. O sacerdote tem um chamado no sacramento da ordem. A intercessão também, Deus nos chama. Você pode ter o sacramento do matrimônio, você pode ser um sacerdote, mas também você pode ser chamada a interceder. Deus chama a todos. Uma mãe é uma grande intercessora. Jesus e Maria são intercessores. Maria com Jesus e Jesus direto ao Pai, né? Para conosco. Então, a intercessão é uma vocação que Deus nos dá. Ele nos chama. E no grupo de mães de todos os estados, existem as mães que sentem esse chamado. Elas começam a sentir, aquela mãe, não é aquela que fica o tempo todo na igreja rezando um terço, você olha a imagem dela, ela é constante. Essa daí é uma boa intercessora. Nós não devemos olhar dessa forma. Nós devemos olhar da forma como Deus olha. Ele olha o coração. Então,
vocês que são, eu já vou direto na prática, vocês que são intercessores, vocês que são coordenadoras, né, de grupos estaduais, vocês devem, no grupo de vocês, observar aquelas mães que elas sentem, você percebe, elas sentem compaixão do outro. Isso é diferente em mim, nela, na outra, esse nível, né, de compaixão que nós sentimos. Você passa na rua onde você vê uma mãe, uma criança, é diferente, você logo quer orar, entregar, você sente essa vontade, né, que Deus coloca no nosso coração. E quando a gente intercede, nós somos elevados, nós entramos, nós somos colocadas no mundo espiritual. Por isso que a intercessão, as pessoas falam assim, é complicado. Não é complicado, porque quando nós entramos no mundo espiritual, nós temos uma cegueira, nós não conseguimos enxergar. Então, Deus nos dá armas para que nós, né, com prudência, nós colocamos essas armas, começamos assim a nos revestir. São várias que nós vamos mostrar aqui, para que nós, diante de Deus, colocamos aquela pessoa, aquela situação pelo qual nós vamos orar e nada venha nos atingir e nos contaminar. Dentro do movimento, a oração de intercessão, as intercessoras que vocês têm no grupo, ou deveriam ter, porque hoje aqui é um grande desafio para o movimento, que vocês saiam daqui convencidas que a oração é fundamental para a vida do grupo de vocês e para a vida do movimento. As orações de intercessão, elas alavancam o movimento. Quando as mães, as coordenadoras, o movimento como um todo, ele começa a orar por uma causa, quando as mães carregam para o grupo, né, toda a geração, contaminações, dores, né, que ali você tem uma família, a mãe ela carrega a casa inteira. Então, a intercessão, ela consegue adentrar ao mundo espiritual. E nós fazemos isso através de quem? Delas, dessas que são chamadas, dessas que nós chamamos de intercessoras. Eu coloquei aqui um pouco o perfil, né? A conduta que o intercessor tem que ter. O primeiro que vem aí, que é um dos mais importantes, é a intimidade com Deus. É o que eu falei no início. Orar, orar, orar de uma forma superficial não adianta. Porque quando Santa Teresa d'Ávila, ela fala, para você fazer uma oração, você precisa de duas pessoas, é você e Deus. Então você vai, aí eu vou orar, vou entrar no meu quarto, ou eu vou, né, na igreja, mas muitas vezes você vai e a sua alma ainda está barulhenta, está fazendo barulho lá dentro. Não é sua mente que vai perceber isso. Então, o que Santa Teresa fala? O que você tem que fazer primeiro? Primeiro você tem que se encontrar consigo mesmo. É aquele momento de silêncio, é aquele momento que você se aquieta, é o momento que você consegue ver você se enxerga, você vê como você está, você consegue chegar na sua miséria que eu falo, porque nós estamos diante de Deus, né? O Criador, isso foi falado aqui, né? Isso foi falado aqui, alguma palestrante aqui falou. Nós, nesse momento,
conseguimos perceber o quão grande Deus é em relação a nós. Essa é a verdadeira oração, quando você consegue mergulhar dentro de você, aí você começa a ter comunicação com o Criador, você começa a perceber a grandeza dele, e aí você começa a se colocar. É aquele momento, o cume da oração é a miséria, a nossa miséria humana, que se encontra com a misericórdia. Então, uma intercessora, ela precisa de ter essa intimidade diária. Ela pode ter essa intimidade na palavra, né? Ela fazer a leitura orante. Ela pode ter essa intimidade fazendo suas orações, novenas, terço, fazendo suas orações pessoais, espontâneas. Tem outra coisa que é muito importante, ela tem que estar buscando sempre a santidade. Ela e todos nós, né? Porque é isso que Deus nos pede, é isso que a igreja, é isso que os sacerdotes buscam, né? Em todos os evangelhos que são proclamados para nós, que Jesus veio nos ensinar, que nós busquemos a santidade. O coração puro, uma intercessora que vai se ajoelhar diante do Santíssimo, interceder por uma causa, por uma situação que uma mãe pede, e ela está ali com o coração ferido, ela está ali com o coração ressentido, então ela não pode, ela está ali com inveja. Então são sentimentos que uma intercessora precisa de trabalhar constantemente em sua vida de oração. A humildade, Jesus, né, como diz, os mansos e humildes, né, todo o evangelho que Jesus prega, ele fala de humildade, a obediência, inclusive a obediência aos sacramentos, né, instituídos pela igreja. Tem um ponto muito polêmico que eu recebo muito dos grupos, é com relação às mães, que com relação ao sacramento do matrimônio, né, por uma questão, elas estão separadas. Qual é a orientação que nós damos, nós do movimento? Nós seguimos em obediência à igreja. Uma mãe que é separada, né, no matrimônio, ela quando vai à igreja, ela comunga a Eucaristia? Não. Então, da mesma forma, o movimento caminha. Ela não é excluída, ela é acolhida, ela precisa... Oi, Ângela, você quer completar aqui? É bom para esclarecer. Vamos esclarecer. Gente, a mãe separada, se ela estiver em castidade, não tem problema nenhum. Ela vai comungar, a igreja diz que ela vai comungar, né? Ela tem isso, porque está ligado à castidade. Se ela estiver separada no segundo matrimônio, a igreja tem algumas orientações com relação a comungar, ok? E aí, com relação à linha de frente, então isso tem que ficar claro na nossa cabeça. Uma mãe solteira que está em castidade, também ela está em comunhão com a igreja, tá bom? Isso tem que ficar claro para nós. Então, e como que nós vamos ter uma intercessora? É uma outra grande dúvida, né, que os grupos têm. O grupo de mães, ele tem alguns ministérios. O ministério de intercessão, ele é o único ministério que as mães são escolhidas através da palavra. Eu sei que muitos grupos começaram já a buscar a intercessora, já estão em oração, as intercessoras já estão, né, fazendo intercessão,
e elas não foram discernidas. Nós não vamos tirar, continue do jeito que está. Mas a orientação do movimento está aqui nesse quadro. Vocês podem acompanhar que ela é discernida na palavra. Como que é feito isso? Nós temos, ela tem o chamado, né? O alicerce dela é o chamado, os sacramentos, a intimidade com a palavra e com Deus, né? Essa intercessora que você tem, essa é a mãe que você tem lá no grupo. Ela tem que se nutrir, ter um coração pura, compaixão, obediência e humildade. Quando você tiver uma mãe no grupo, desse jeito que você percebe, e ela demonstra, né, ela tem um chamado, muitas vezes ela vem nos pedir, você pega o nome dela e vai ao Santíssimo. Se você não tem um grupo de intercessão ainda, você, coordenadora, com seu apoio, vai ao Santíssimo. Se tiver, a intercessão faz isso. E orem na palavra. Acontece muito quando você vai montar um grupo de intercessão. O que as mães fazem, as coordenadoras? Elas pegam 4 mães, 4 nomes, vão ao Santíssimo, entrega ao Senhor cada um dos nomes, fala o nome da pessoa, ore, peça o Espírito Santo. Você vai falar assim, mas Deus vai falar, e se Ele falar e eu achar que é meu pensamento humano? Aí é que é intimidade. Nós estamos no movimento da igreja. Não dá para ser só barulho, para, né, crescer. Nós precisamos crescer na espiritualidade também. Tudo é em oração com o Senhor. E Ele dá na palavra. Deus, Ele está o tempo todo. Jesus fala em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Nós é que temos que nos aproximar, nós não podemos largar a mão dele. Então, qualquer decisão, principalmente da intercessão, porque se a intercessão, ela vai estar ali dentro em oração, ela vai estar diante de Deus por uma causa. Então, se tem alguém ali, eu vou falar uma palavra, é uma palavra feia. Se tem alguém aí com contaminação, não flui. Você entendeu? Então nós precisamos de ter cuidado. Essa mãe, ela continua, ela faz parte do grupo. Ela fica na acolhida, ela fica na mídia, ela fica no grupo de apoio, ela pode ser coordenadora, mas na intercessão, especificamente, a gente faz pela palavra. Bom, eu vou entrar na parte prática. O grupo, vocês que têm grupo já formado de intercessão, a intercessão dentro do movimento, nos grupos de mãe, o Ministério de Intercessão, ele se reúne 2 vezes na semana. Um dia da semana, exemplo, na quarta-feira acontece o grupo. O que a intercessão faz? Ela chega, as intercessoras, de preferência uma meia hora mais cedo, 20 minutos, não importa, 15, depende muito da logística, da cidade, da distância. E vai ao Santíssimo, enquanto a música está preparando, né, o pregador, estão se organizando, as intercessoras, elas já estão lá entregando o grupo, porque elas já fizeram entrega na semana que nós vamos falar, mas ali naquele momento, ela pede os anjos, ela faz uma entrega ao pregador e depois ela se posiciona dentro do grupo, ela permanece bebendo, ela fica no grupo, participando de tudo, mas numa intercessão silenciosa. Muitas vezes no grupo de mãe, o que pode ocorrer? Uma mãe está lá chorando, né? Precisa de uma ajuda. Muitas vezes o pregador que eu falo, é a pessoa que conduz a partilha da palavra, ou a música, pode ser que aconteça assim, né, algum problema. Então a intercessão, na mesma hora, ela tem que agir.
Não precisa fazer alarde, não é isso não, tá? Mas ela tem que estar sempre em posição de postura, em oração, de silêncio. E ela se reúne também uma vez por semana. Por que nós pedimos que a intercessão faça essa reunião uma vez por semana? Jesus fala que quando dois estiverem unidos de acordo, né? De acordo com o mesmo assunto, tudo que pedires, né? Ele atenderá. Então a oração unida, a gente busca orar no Santíssimo, porque dentro da igreja. As intercessoras não vão orar nas suas casas, não devem levar pedidos para guardar em casa, porque aquele pedido ali, a mãe colocou de coração, é um pedido que vai a Deus. Deus leva aquilo a sério, Ele vê, Ele conhece. Então, ela não é aconselhável que ela leve para casa. Guarda na igreja, tenha lá um local. Então, no dia da intercessão, o que as intercessoras vão fazer? Primeiro, elas vão ao Santíssimo. Vocês estão vendo ali, pessoal, grupo e movimento. São 3 momentos que a intercessora faz diante do Santíssimo. O momento pessoal, aonde ela entrega, ela pede o Espírito Santo, pode ser cantado, pode ser uma intercessora pedir em voz alta, pode ser que cada uma peça baixinho, não importa. O importante é você colocar amor na sua oração. Não são as palavras, não são palavras bonitas, não são orações longas, é a intensidade da sua entrega. Você entrega você, o seu dia, você entrega, você pede perdão. Não é o momento de você fazer perdão, o momento para você. Você está ali por causa do movimento, por causa do seu grupo. Aí você faz essa parte pessoal. Depois você agradece, o segundo momento, pelo grupo. O grupo que aconteceu, né? Você louva e agradece a Deus por tudo que aconteceu, pela música, pelo pregador, né? Se teve algum testemunho, você vai colocando assim todas as bênçãos que Deus está derramando, os novos pessoas que chegaram, né? Para ajudar nas mães, as mães novas que vieram. Você agradece o grupo como um todo. E o movimento, porque vocês intercessoras ao redor, né, no Brasil como um todo, cada grupo é um combustível, né, cada oração de vocês para alavancar o movimento de mães que oram. Precisa da oração de todas as intercessoras. Nós oramos também, como está ali, o Padre Anderson, que é o diretor espiritual, para o diretor espiritual de vocês também, e para a Ângela, que está de frente. O inimigo, ele quer derrubar logo quem está à frente, né? Quer desviar. Então, assim, a gente tem que estar sempre orando para as pessoas que estão à frente, levando, né, essa linda obra de Deus. Nós rezamos muito também para o Ministério de Música Nacional. Ele que nos leva, né, vai conosco na Canção Nova, aqui. Então é um ministério que a gente pede, isso está até no manual, que sempre orem por essas meninas, né? Que são o nosso Davi, né? Que muitas mães são tocadas pela música no coração. Então, tem um momento, 2 momentos importantes. Você entrega o próximo grupo, vocês perceberam? Lá no Santíssimo, que eles perguntam assim, por que nós temos que ir no Santíssimo? Porque no Santíssimo você faz uma entrega pessoal do grupo, do movimento, entrega o grupo que vem e você pede a palavra. Isso é uma grande dúvida de vocês, que eu recebo muito nos grupos, nos grupos, né, de intercessão. A palavra
vocês vão orar ao Espírito Santo. Eu posso fazer um áudio, explicar com detalhe para vocês como que vocês vão pedir a palavra para ser partilhada no próximo grupo. Deus quer falar, é Ele que vai escolher as mães que irão no próximo grupo e a palavra que vai ser partilhada. Que nós temos os 3 momentos do texto, da formação e da partilha da palavra. É o momento oracional. Esse momento, essa palavra, ela é orada no Santíssimo. As intercessoras, elas vão com a Bíblia, se prostam diante de Deus, um coração humilde, dentro de toda aquela intimidade que eu falei, pedem ao Senhor, abrem a palavra, né? Pede o Espírito Santo para tocar o dedo de vocês, o coração, os olhos, os ouvidos. Se vocês tiverem 2, 3 intercessoras ou 4, cada uma vai tirar uma palavra, vocês partilham. Se vocês não chegarem a conclusão nenhuma, ficarem, né, sem saber, peçam o discernimento. Deus não vai te dar outra palavra. Muitas vezes a palavra que Ele deu é uma palavra dura. É essa. É isso que Deus quer falar. Então, vocês vão pedir o discernimento, pedir ao Senhor essa orientação. A palavra continua aquela. Ele vai discernir e confirmar. Uma intercessora tirou uma palavra, outra tira. Então, no discernimento, você consegue entender o que o Senhor quer falar. Ai, desculpa. Tem um momento que nós fazemos na igreja. As pessoas perguntam por que a gente não continua no Santíssimo. Ali na igreja nós temos o altar, ali se atualiza o sacrifício do Senhor. Então, esses pedidos, eles são colocados ali no pé do altar, diante da cruz do Senhor. Porque nesse momento é que a intercessão vai entrar em batalha. Lá no Santíssimo, vocês viram a diferença? Elas fizeram toda a entrega. Aqui elas vão entregar todas as súplicas, né? Todos os pedidos da mãe. Essa oração é uma oração espontânea. As intercessoras já me pediram, escreve uma oração para a gente. Não é assim. Façam uma oração espontânea. O Espírito Santo vai orando em vocês. A intercessão precisa de pedir o Espírito Santo. Não faça nada por humano. Vocês estão entrando no mundo espiritual. Por isso que antes de orar pelos pedidos, está ali, vocês têm que pedir a proteção com aquelas orações que estão ali. Eu não vou detalhar cada uma em função do nosso tempo. E depois que vocês fazem isso, vocês fazem uma oração de purificação. A Ângela até tinha um livrinho branquinho dela que tem essa oração de purificação. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse passo a passo, que eu estou passando um pouco rápido, principalmente as intercessoras que estão aqui, eu posso passar um áudio e passo para vocês, tá? Porque ele é bem mais detalhado. Depois que foi feita a oração, esses pedidos são queimados, são incinerados. E tem todo um passo a passo que você faz fora da igreja, né? E você faz uma oração também enquanto você está incinerando a cada um deles. O ministério de intercessão, para nós conseguirmos fazer uma intercessão eficaz, você percebeu que a intercessora, ela entra muito no mundo espiritual, ela precisa muito de se proteger, ela precisa entender aonde que ela está pisando,
precisando, o terreno, o que está acontecendo na hora que ela levanta uma oração. Então, nós do movimento precisamos de formar. Nós temos uma dificuldade pela distância, mas no nosso estado nós já trabalhamos com oficinas e agora nós começamos a fazer as oficinas virtuais, onde nós estamos passando áudios. Já tem alguns estados que fizeram, né, que estão aqui, e a gente pode institucionalizar, né, de uma forma melhor de passar para vocês, para ser mais ágil, porque eu comecei a fazer um mapeamento aqui no estado. Tem 00, já acabou? Não, peraí. Tem... Não, mais um. Tá bom. Ó, a nossa espiritualidade nós temos que trabalhar. O movimento agora está trabalhando direto com todas as meninas do Nacional. Nós criamos uma forma de trabalhar com quase todas, aonde um grupo vai só formar, elas vão ficar próximas de vocês, a outra vai trabalhar a espiritualidade. A nossa espiritualidade, como a Ângela falou, nós estamos caminhando para a espiritualidade ignaciana. Nós já estamos, né, com os primeiros grupos, e o ano que vem provavelmente vão acontecer retiros que nós vamos conduzir, né, com vocês para que venha a crescer essa nova espiritualidade que nós vamos passar, né, que vai ficar para o movimento. Bom, nós temos nos estados as coordenadoras estaduais que estão com todas vocês inseridas em grupos, e que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês possam entrar em contato com eles, tá bom? Eu agradeço. Eu queria só falar duas coisas. Quando dá o perfil de qualquer ministério, nós estamos falando do ideal, gente. É aonde nós queremos chegar. Mas no nosso grupo, lá no dia a dia, nós que começamos o grupo, nós sabemos que nem sempre nós temos o perfil ideal. No grupo da Mata da Praia, nós não tínhamos nenhuma, tínhamos a Cássia, que estava dentro do perfil. Todas as outras não entrariam no perfil. Não fechem a porta do céu, porque nós não somos São Pedro nem porteiro de lugar nenhum. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de preparar as pessoas. Essas meninas que não eram nada, foram seguindo todos os passos que a Nilda, a Norma ajudou a gente demais, preparou as meninas e hoje elas estão dentro desse perfil. Tá claro isso? Cuidado, porque senão a gente fecha. A Nilza falou o perfil tem que ser só esse. A Ângela falou que tem... Não. Nós temos um caminho a perseguir. E é isso que nós precisamos. Tem uma pergunta prática, Nilza. Os pedidos. Queima toda semana ou queima no mês? Se você guardar na igreja, pode queimar durante a semana. Se você não levem para casa. Se não tiver onde guardar, queimem após o grupo, ok?